É um prazer gigante ter você nesse bate-papo. Eu tenho certeza que essa noite vai agregar muito, tanto para mim quanto profissional, quanto para as outras pessoas que vão estar aqui escutando. Você é uma pessoa que eu tenho uma gigante admiração, nós nos conhecemos há muito tempo, né? Desde a época de Crédito Amigo. Tenho uma admiração enorme também pela sua família, né? Pela sua esposa, pelo seu cunhado, todo mundo faz parte da sua família. E sou um admirador também da sua história, né? Da sua história enquanto profissional. Por isso você está aqui, né? Para a gente bater um papo. Muita experiência você tem aí. Então, um rapaz novo, mas que busca investir na sua carreira, busca se desenvolver, é antenado, né? Principalmente na gestão de pessoas, gestão de resultados. Então, para mim é um grande prazer tê-lo aqui, viu? Se Meu apresente aí amigo, para eu as que pessoas lhe lhe agradeço. conhecer. Eu que lhe agradeço. E, na realidade, eu quero dizer que é muito gentileza da sua parte. A gente se esforça e, na realidade, nós somos o que o meio também muito nos influencia. Então, a gente sempre buscou realmente, teve muita participação de outros líderes, outras pessoas, tá certo? E a gente vai galgando cada vez, né, mais tentando aí, né, subir apoiado a pessoas e, claro, sempre com aquela vontade de novos desafios, porque é isso que realmente, tá certo, move a gente, tá bom? Mas assim, Ah, ó, eu vou me obrigado. apresentar porque tem algumas pessoas aqui que não me conhecem, né? Então, assim, meu Perfeito. nome é Carpegiani, eu sou piauiense e eu entrei no Banco do Nordeste em 2007, através do concurso, tá? E com 4 anos depois eu comecei a minha jornada de substituição de gestão principal de unidades. Tinha também nesse período aí andado sobre algumas funções intermediárias dentro do banco, tá? E a partir de então eu fiz um processo seletivo onde em 2014 nós assumimos, estivemos com a nossa primeira gerência geral, que foi em Itapecuru Mirim. Tá certo? Lá teve uma coisa bastante curiosa, porque como era uma agência nova, então nós acabamos, junto com os outros também colaboradores, e cada um de nós, tudo era muito novo, então nós estávamos abrindo a agência e cada um nas suas funções também. Então, aquilo ali foi um momento gostoso, uma situação gostosa de estar vivendo, porque estava todo mundo se descobrindo, né? Atualmente eu estou gerente geral da agência de Codó, aqui no Maranhão, tá certo? Quero dizer que as minhas raízes também são do Crédito Amigo, do microcrédito, do qual eu nutro, tá certo? Uma paixão enorme, porque quem trabalha no microcrédito, quem cria essas conexões da microfinança, realmente, assim, tem uma saudade, tem uma simpatia, uma simbiose com o programa, tá? E eu fico muito feliz, tá certo? Com tudo isso. Da minha parte acadêmica, eu, graças a Deus, consegui terminar o mestrado aí na parte de administração de empresas, tá? No qual tem nos ajudado muito aí nesse caminho aí, galgar aí essas posições aí, tá certo? Dentro do trabalho e principalmente, tá certo? Trabalhar voltado para pessoas e para entrega de resultados. Porque, na realidade, essa que é a função do líder. Ela seria despertar o senso, a influência nos colaboradores, tá certo? Mas, então, gerando resultado para as organizações. É isso que, que faz a legitimidade, né, do líder em si. Tá certo? Então, muito feliz por estar aqui com você, meu amigo. O pessoal aí pode ficar à vontade aí para a gente estar aí junto aí nesse bate-papo, ok? Obrigado. Então, nesses dias nós passeamos muito falando sobre liderança. Nós começamos falando sobre inteligência emocional, mas muito focado em medo e na ansiedade, na primeira live. Depois nós conversamos sobre liderança relacional, falando com Alanson. Depois nós avançamos um pouquinho, falando sobre liderança coach. Depois nós avançamos mais um pouquinho, falando sobre gestão de pessoa. E por que de tudo isso? E agora nós trazemos o Carpejano para falar sobre liderança situacional. Por quê? Porque a ideia é que a gente conheça várias possibilidades, eu posso chamar assim, né? Vários modelos, várias maneiras de fazer. E nesse dia de hoje a gente vai buscar, não é desconstruir, mas quem sabe tornar isso mais claro e dizer que existe outros modelos, que existe vários modelos. E que cada modelo busca se adequar a cada situação que se for colocada, né? E aí, quando a gente resgata, Carpegiani, um pouquinho da história dos cursos de administração e da teoria geral da administração, vem muito claro aqueles perfis de liderança que a gente já conhece, né? Autocrático, liberal, o democrático. Muitas pessoas, às vezes, quando eu faço os treinamentos de liderança, eu pergunto qual é o seu estilo. As pessoas, eu sou democrático. Ninguém quer ser o autocrático, né? Ninguém quer agir com ele porque ele não é, eu posso dizer assim,
não é bem visto, eu posso dizer assim. Mas as pessoas ficam muito focadas no democrático e no liberal, e poucas pessoas querem. E aí, quando eu levo um pouco, e quando eu levo todo mundo para a liderança situacional, e aí a gente começa a se perceber e encaixar as coisas. E aí eu queria que nesse dia também de hoje a gente conseguisse perceber o que cada modelo, eu posso dizer assim, o que cada perfil tem a contribuir, o que cada modelo tem de bom, tem de positivo, e o que cada modelo tem a melhorar. E o que a gente pode pegar agora de cada modelo? Ou então eu posso dizer assim, de que forma, em que momento eu posso dizer assim, cada modelo se adequa melhor? Ou em que momento eu posso adequar a cada modelo? E aí, começando, a gente está vivendo no momento, eu posso dizer, econômico, político, financeiro, de saúde, que tem muitas figuras no país, tem muitas figuras de gestão. E a gente, queira ou não, fica fazendo as comparações e analisando qual modelo e qual perfil adequado para cada situação. E aí, para a gente começar esse momento, assim, Carpegiani, que modelo se encaixar nesse momento, né? Que modelo utilizar, qual o modelo adequado, qual o comportamento que ele deve ter nessa situação, nesse momento, em estar numa sociedade que está com medo, está instável, está ansiosa, a incerteza é muito grande. Eu falo tanto os profissionais liberais quanto as pessoas que são donos do seu próprio negócio. Existe uma incerteza muito forte. E aí você... Que modelo adequado? Será que tu poderia dizer, mas aí eu acho que modelo tal se ajusta a esse momento. Como é que tu pode ajudar a gente nesse momento, Carpegiani? Beleza, Moisés. Então, assim, a minha percepção é que nós já sabemos, liderança é inspirar pessoas. Na realidade, é você motivá-las, você despertar o algo a mais delas para, então, ela se chegar a um resultado na organização. A gente tem que olhar que a liderança, né, ela tem que ser vista de dois aspectos. Um, do ponto de vista do liderado, tá certo? Onde você aí vai criar conexões, onde você vai participar junto com ele, onde você vai despertar o autoconhecimento também desse liderado, tá certo? E também para a segunda possibilidade, que é você gerar resultados. Tá certo? Do ponto de vista da organização, não existe legitimidade na liderança se você não entregar resultados. E aí, o que acontece em relação ao papel do líder? O líder, ele tem que equacionar os resultados da organização para, com a felicidade, o despertar do interesse da sua equipe para entregar os resultados que a organização ela precisa. Tá certo? É bem claro que agora nós vivemos realmente, como você falou, um momento de incerteza, né? Onde as pessoas elas ficam com o emocional à flor da pele, tá? Onde realmente muitas vezes a gente não sabe nem aonde chegar. Às vezes os nossos até superiores mesmo, porque nós líderes também somos equipe, também nós temos outros líderes que nós seguimos, então muitas vezes isso não é passado de forma muito clara para a gente. E aí, cadê? Quando chega na nossa equipe, como liderar? Como colocar para frente, tá certo? Essa turma, tá? E aí arrumar todo mundo junto desse barco, tá certo? Então, assim, o que eu costumo dizer é que não existe, até a literatura, ela retrata bem isso daí, não existe um modelo de liderança, ele pronto e único. O líder eficaz, ele é aquele líder que ele se adequa, ele viaja em vários tipos de modelo. Por quê? Porque vai ter um momento que você vai precisar ser um líder um pouco mais democrático, vai ser preciso você ser um líder coercitivo, que é esse autoritário que você nos trouxe, embora tenha as suas mazelas, realmente, tá certo? As suas máculas que possam ser geradas na equipe. Tem hora que você vai ter que ser um líder mais afetivo, e daí então ele está muito posto em voga nesse período agora de pandemia, onde as pessoas elas realmente fica com estabilidade emocional muito grande, a sua equipe ela fica com estabilidade emocional muito grande. Tem um líder que uma hora ele tem que despertar a visão nos seus colaboradores, que é a liderança, tá certo? Mais voltada para esse despertar do senso de propósito, do engajamento, de trazer o seu time para você, para então você chegar ao resultado, tá certo? Tem hora que você tem que ser, já falei da questão do democrático também, tem hora que você vai ter que ser um líder treinador, tem que ser um líder coach, tá? Tem horas que a liderança situacional, ela se adequa muito a alguns períodos, porque tem dois tipos de visão, a visão do ambiente organizacional e muito também voltado
para os colaboradores, que mais é o motivo aqui da nossa live, né, da nossa discussão, tá certo? Então, assim, o que eu acredito, Moisés, é que a partir do que você está vivendo, tá certo? A sua liderança, a sua forma de gerir e de influenciar pessoas, de gerar senso de propósito, ela tem que estar muito com o momento e com a situação da sua equipe. Ou seja, eu não acredito, eu tenho um perfil aqui mais democrático, ou mais liberal, que é o laissez-faire, né, que o pessoal, a liderança, ela deixa mais as coisas correrem frouxas, né, assim, mais soltas. Ou então, assim, eu sou um perfil mais autocrático, mais centralizador, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, na realidade, você tem que ter uma mesclagem, tá certo? Para estar, principalmente nesse período agora, que realmente exigem muitos desafios da liderança, porque não é passado uma coisa muito clara, para então você estar junto com os seus liderados, então, entregar esses resultados. Show. Me parece que esse modelo, ele é muito sobre adaptação. Então, por exemplo, não sou eu que defino o modelo de liderança que eu vou atuar, mas esse modelo é definido de acordo com o nível de prontidão e nível de maturidade do meu colaborador. Aí eu te pergunto assim, o que acontece com o líder que não se adapta a isso, Carpegiani? A gente está num momento de adaptação, de flexibilidade, de testar, de errar, de testar de novo. E como eu falei, esse momento é de adaptação e o modelo de liderança é o momento de adaptação. O que acontece com quem não se adaptar? Quais são os riscos que esse líder ele pode correr? Pessoal, eu acredito, viu, Moisés, que o líder ele sempre tem que tentar se reinventar. Ele tem que procurar novos conhecimentos, certo? Ele realmente tem que entender, procurar entender a sua equipe, tá certo? Tem que estudar o colaborador, tá certo? Ele tem que se autoconhecer, tem uma ferramenta que é muito poderosa, né? Que eu até então, antes não acreditava, tá certo? Mas assim, depois que eu apliquei ela, que é o ADV, Advanced Insights Profiles, tá certo? Que é num programa de mentoria que eu estou fazendo aí junto a Elevar, e é importante também, tá certo? Que nós tenhamos esses direcionadores, porque muitas vezes nós líderes, o pessoal que está na linha de frente, tá certo? Se sente muito só. A liderança, muitas vezes, ela é solitária e eu poderia até acrescentar que muitas vezes mal compreendida também. Mas do ponto de vista de você estar solitário, tá certo? Então, realmente, você sempre tem que estar pensando em novas formas, em buscar o autoconhecimento, tá certo? Para você realmente, junto com sua equipe, tá sempre assim, conectado e gerando, né, buscando os resultados que a organização precisa. Tá certo? Eu realmente, assim, eu quero te colocar aqui na minha primeira gestão, né, nós realmente, assim, era tudo muito novo, tudo muito incerto, a gente fica todo o tempo realmente aprendendo, então não existe, o líder pronto. Todo o tempo a gente vai estar aprendendo como conduzir as equipes, como conduzir as pessoas. E eu te confesso que a dificuldade na minha primeira gestão, né, para mim entender alguns pontos, alguns processos, como implementar, a própria tomada de decisão, a quem recorrer, a forma de conexão com as pessoas, porque até então eu ainda não tinha esse despertar, essa clareza da importância do papel que é o líder, da importância do papel que é você direcionar pessoas. Então, Moisés, isso daí é um assunto sério, tá certo? Mas geralmente o líder ele tem que gostar de pessoas, ele tem que se conectar a pessoas para então ele poder, junto com a formação de senso de propósito desses colaboradores, tá certo? Ele está arrumando aí para esses desafios. É nisso que eu acredito. Perfeito. Como eu disse lá no início, o momento, e a gente até falando aí sobre o modelo de liderança, alguns líderes nesse momento, eu acho que precisam ter todas as respostas, eu posso dizer assim. As perguntas chegam e ele acredita que ele precisa ter todas as respostas. E eu estava analisando que não necessariamente ele precisa ter as respostas, né? Porque o que está acontecendo é muito complexo. É muito complexo para que uma pessoa, ali falou, não existe receita pronta, é muito complexo para uma pessoa, por mais que ela seja muito capacitada, ela esteja atualizada, mas é muito complexo para ela ter a resposta para tudo. Então eu acredito muito, e aí como você falou, busca uma liderança, acima de tudo, uma liderança humilde, que sabe também dizer nesse momento que não sabe, que precisa se adaptar ao momento, às inovações que estão aparecendo. Ela precisa agora de todo mundo para quê? Para vigiar, para sugerir, para tomar cuidado, para observar, para construir novas ações. Então, quando a gente fala liderança, tem aquele lá que a gente
conversou no início do autocrático, ele disse assim, ó, eu sou o dono da razão, aqui quem manda sou eu, a última palavra sou meu, eu sou o chefe final, né? E aí quando eu busco um líder mais democrático, ele está me dizendo assim, olha, eu preciso de todo mundo agora para me ajudar. É claro, como a gente conversava ainda há pouco, cada um tem seus desafios. E eu sei que tu trouxe para a gente um estudo, né? Um estudo de Harvard, do Daniel Goleman, que ele traz vários modelos de liderança, não é isso? E o interessante é saber assim, aonde é que a gente consegue aplicar cada um, né? Aonde cada um traz um efeito mais positivo. Eu queria que tu comentasse um pouquinho com a gente sobre esse estudo. Perfeito, Moisés. Né, na realidade, assim, a gente, sabe, sempre procurando aprendizado, né? Então a gente buscou, tá certo? Um livro de gestão de pessoas. Na realidade, eles são 10 artigos que, assim, de alta relevância, né, no cenário mundial, né? E esse artigo especificamente que eu trago aqui para a gente foi um realmente de Daniel Goleman, tá? Onde ele evidencia alguns perfis de liderança que trazem um certo sucesso, que realmente entregam resultados e, consequentemente, eles favorecem também o clima organizacional. Então, assim, só para a gente ter uma ideia da base desse estudo, tá certo? E nós já sabemos a referência que é esse nome, Daniel Goleman, ou Daniel Goleman, né, norte-americana, coisa, tá certo? A gente vê que são 6 estilos que ele conseguiu definir a partir dos estudos que eles fizeram com mais de 20 mil executivos, e daí ele fez uma amostra de quase 4 mil gestores, tá certo? Onde ele começa a identificar quais os estilos que eles conseguem entregar mais resultados, e daí então facilitar um pouco mais aí é o nosso trabalho, o nosso entendimento. Pessoal, isso é evidência científica, e eu gosto muito dessa ideia, tá certo? Quero dizer que, a gente já sabe, Daniel Goleman, ele é um estudioso, principalmente na área de inteligência emocional, tá certo? E ele também faz esse estudo muito voltado para o papel do líder. Então, a ideia do estudo foi retratar a eficácia do líder no ambiente organizacional. Então, bem bacana que um dos pontos-chave que ele traz é em relação ao clima organizacional. O quanto esses perfis de liderança eles influenciam o clima na organização. E assim, o que eu achei bem bacana do estudo é porque cerca de 30%, ou seja, quase um terço, tá certo, do estilo do líder, ele influencia no clima da organização. E o legal disso tudo também é porque voltado para a organização, para a entrega de resultados, o clima organizacional ele favorece mais ainda a entrega desses resultados, tá bom? Então aqui a gente vai destacar aqui nesse passeio aqui, claro, não existe um estilo único, a gente já compactuou dessa ideia, tá? Mas aqui eu trago para vocês aqui os 6 estilos que tem aí nesse estudo e mais tarde eu vou inclusive mostrar aí para vocês, tá bom? O primeiro estilo que ele retrata na pesquisa é o estilo coercitivo. É aquele estilo assim que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele está mais voltado para estilo aí autocrático, tá certo? Então, na realidade, é um estilo que ele tem que ter muito cuidado quando você, líder, né, adotar a postura, porque realmente ele é um estilo que muitas vezes ele não muito bem com sua equipe. Às vezes as pessoas elas podem até fazer, tá certo? E aí fazem por conta da imposição, por conta daquela sua forma mão de ferro, tá certo? Como o Alanson falou numa live passada, através do chicote. Mas só, Moisés, que a literatura também ela evidencia que esse é um tipo de estilo que ele não é duradouro, tá certo? Que ele realmente tem uma liderança, se é que a gente pode chamar assim, uma gestão, um chefe, tá certo? Muito imediata e que a longo prazo ele gera problema nos seus liderados. Geram problemas emocionais, tensão, gera realmente aquela ansiedade, até aquela coisa de o liderado, a pessoa, a tua equipe, chegar para ti e dizer assim, olha, eu tô com um problema aqui, sabe? Ou seja, discutir, sabe, os problemas da organização que você atua. Então, assim, tem que ter muito cuidado com esse estilo de liderança, tá bom? Tem um estilo... Só uma consideração. A curto prazo, às vezes a gente pega o autocrático e acha que ele é o pior modelo. Não, né? Vamos tentar entender assim. A curto prazo, ele gera resultado. Então, se eu tenho uma equipe que eu preciso a curto prazo gerar um resultado ali que precisa de urgência, pessoas que trabalham sob pressão vão entregar.
A longo prazo, como você bem trouxe, ele vai trazer evidentes sinais de tensão, de frustração, de negatividade, de agressividade. Então, a longo prazo, ele é muito prejudicial. Não é o primeiro modelo, mas em algumas situações, dependendo do negócio que você tem, dependendo do modelo que você precisa entregar, daquilo que você precisa entregar, e da urgência para entregar, ele é útil em algum momento. Mas é interessante dizer que ele a médio e a longo prazo ele é maléfico, posso dizer assim, para a gestão. Na realidade, ele gera máculas na equipe, né? Sim. Mas, Moisés, tem um outro perfil que eu acho fantástico ele. Ele é o perfil visionário do líder, tá certo? Na realidade, é assim, esse perfil visionário, ele cria conexões com as pessoas. Ele gera senso de propósito. Na realidade, isso aí que é, pelo menos o que eu acredito, que é a palavra-chave no processo de liderança, tá certo? Então, assim, eu acredito que as pessoas que estão na linha de frente, junto com sua equipe, ela tem que despertar aquele senso de propósito. Por que que as pessoas, por que que nós estamos ali todo dia? O que está por trás daquilo dali? Será que realmente a gente só tem que olhar só as metas da nossa empresa, só limpo e seco? Tá certo? Ah, atingimos a meta, então parabéns para todos, oh, que legal. Mas o que será que está por trás disso? Então é isso daí que é bacana para você despertar nos seus liderados. Olha só como exemplo. A partir da minha primeira gestão, eu ainda não tinha entendido o que era isso daí, tá certo? Foi na minha primeira agência onde eu comecei a discutir, a entender sobre relação a esse nível de propósito. Olha só uma historinha bem rapidinha aqui para nós, tá certo? Chegou um colaborador meu, tá certo? Era até do agroamigo. Ele chegou para mim e ele disse assim, olha, eu fui visitar um cliente para ele fazer o processo de crédito dele e ele disse que não ia me convidar para almoçar porque ele estava para morrer de vergonha. Era uma casinha de palha, era uma casinha de adobo, e só tinha lá na casinha dele, lá na comida dele, uma latinha de feijão no fogareiro, e aquele dali era o almoço dele. Tá certo? Mas tudo bem, ele recusou porque, por educação, saiu, realmente não pode, tem um processo metodológico sobre isso daí, saiu o assessor. Um ano depois de ter feito aquele crédito com ele, né? Então ele voltou lá. Quando ele voltou, aí ele percebeu que aquele senhorzinho já tinha algumas galinhas, já tinha um porco, já tinha já alguns animais. Ou seja, ele já tinha pego o dinheiro e já tinha, de certa forma, reinvestido e já estava lucrando com isso. E nesse dia ele fez questão do assessor, né, almoçar com ele. E ele disse o seguinte, meu filho, antes eu não tinha nada. A partir de hoje, do seu trabalho, do seu acreditar em mim, hoje eu posso sonhar. Moisés, cara, quando ele me falou isso daí, aí eu fiquei naquela reflexão. E aí eu tirei isso para mim e é o que eu levo para minhas equipes para todos sempre, sabe? Até então, tá certo? O senso de propósito que nós fazemos em instituições financeiras, no microcrédito que você trabalha, na empresa da gente, tá certo? Eu acabei que entender que é ajudar as pessoas, tá certo? É você pegar uma pessoa que às vezes ela nem acredita em si mesmo, mas você vai lá através do teu esforço, do teu suor, do teu crédito, aí ela começa a partir dali a gerar resultado para a vida dela e aí começa a sonhar. Ou seja, transformação de vida, geração de sonhos. Então, Moisés, o que eu geralmente coloco para a minha equipe não são as metas que nós atingimos ou superamos, que essa é a palavra, superar, mas é o que está por trás disso daí. Através daquele dinheiro que é emprestado, através da caneta da gente que é passada, tá certo? Tem muita gente que está ali por trás se beneficiando disso e pegando aquele dinheiro, reinvestindo e aí começando a ter uma vida melhor. Isso daí é transformação de sonhos. É o algo a mais que a gente deixa, tá certo? Na vida dessas pessoas. E isso daí não tem dinheiro nenhum no mundo que pague, tá certo? Pra gente. É um reconhecimento pelo nosso trabalho, que até os nossos superiores, tá certo? Eles passam porque passam, né? O reconhecer a meta, tá certo? Valeu, parabéns, mas esse algo a mais que a gente deixa. Então, é de suma importância, tá, Moisés? Que nós, o pessoal da linha de frente, ele conecte essas pessoas, despertem nas nossas equipes esse senso de propósito. Por que que elas estão ali? O que está por trás dos objetivos organizacionais? Tá certo? E aí, então, meu amigo, a gente tem conseguido resultados fantásticos, porque aí é até um caso de, como diz William Douglas, de voluntariado pago, tá certo? Você é pago
para então fazer o bem às pessoas. E isso é fantástico, sabe? Carpegiani, logo no começo das lives, quando a gente estava falando de liderança, nós falamos que liderança é qualquer tentativa de influenciar o ser humano. E aí depois, eu buscando, mas a gente entendeu também que liderança é sobre poder, é sobre influência, é sobre relacionamento. E quando fala de poder, eu até trouxe um exemplo. Qualquer tentativa, a liderança é sobre influenciar o ser humano, mas para um propósito. Porque se na influência, no exercício do poder, da liderança, se ele não tiver um propósito, ele é como um tornado. Ele tem poder, ele tem força, mas se ele passa, ele destrói. Então o tornado passa sem nenhum propósito, apenas destruir, né? A liderança sem propósito é como se fosse um tornado. Ela passa no exercício do poder, ela vai destruir. Então o propósito é que vai dar sentido a essa convocação, eu posso dizer assim, dos seus seguidores. É o propósito que vai fazer com que esses seguidores possam chegar. Mas pode continuar, meu amigo. Perfeito. Na realidade, se criar algo raso, ou seja, meramente você entregar metas, tá certo? Isso é pouco demais. Nós temos que despertar em nossos liderados e nós também, nós temos que nos motivar para esse algo a mais, sabe? Então é um estilo de liderança fantástico, tá certo? Visionária, tá certo? Inclusive, ela é a liderança que mais afeta, tá certo? O clima organizacional nas organizações, através dos estudos desse trabalho. Então, assim, como o clima organizacional ele está ligado a resultado, então olha o efeito que isso daí causa, tá certo, nos resultados para o líder, tá bom? E eu queria só, Carpegiani, eu queria só voltar para o primeiro estilo, porque um colega fez uma pergunta, aí eu não queria deixar passar, porque talvez eu esqueça de responder. Nós falamos de liderança do estilo democrático, ele perguntou em que momento poderia se utilizar esse estilo. Eu queria fazer só um apanhadinho, só para a gente não deixar se perder, tá bom? Fique à vontade. Coisa rápida. Kézia Maria, seja bem-vindo, Kézia. É comadre, né? A Kézia, Carpegiani? É comadre, minha comadre. Tá bem. Quem perguntou foi o colega... Deixa eu perguntar bem aqui. Deixa eu pegar bem aqui. Coisa rápida, tá, gente? Só pra gente não se perder. Podem ficar à vontade aí, pessoal, para fazer perguntas, né? Tá? Pronto. Eu esqueci o nome do rapaz. Mas vamos lá. Ele perguntou em que momento autocrático. Na liderança estacional, que é na teoria do Paul Hesse e do Ken Blanchard, ele fala que existe 4 modelos, né? Ou 4 tópicos para se entender a liderança relacional. E ele fala que ele divide isso em 4. Situacional, perdão. Ele fala que eu preciso, no primeiro momento, eu vou dar um exemplo aqui. Então, o Carpegiani foi contratado quando chegou no Banco do Nordeste, ele chegou cego. Né? Ele tinha estudado, é claro, para passar no banco, mas ele não conhecia os produtos do banco, ele conhecia alguma coisa. Então ele chegou cego, chegou com uma venda nos olhos. Chegou verdinho. Verdinho. Colocaram uma venda, chegou cego. Imagine que o gerente da agência perguntou: Carpegiani, o que você acha de fazer? O que você quer fazer hoje? Ele fazia assim: eu não sei nem por onde começar. Mas aí o gerente: não, mas eu preciso ser democrático, esse rapaz, né? E aí, Carpegiani, o que você acha? Por onde você deve começar, né? E Carpegiani, mas eu não sei por onde começar, porque eu não sei qual é o começo, eu não sei como é que faz. Ou então o gerente diz: não, eu vou ser liberal, bem aqui com esse rapaz. Eu vou perguntar ao Carpegiani: fique à vontade, né? Faça o que der na telha, o que você achar aí, no final a gente conversa. O Carpegiani: mas eu não sei nem por onde começar, eu acabei de chegar, não conheço as normas e sistemas. Mas ele disse: não, então eu preciso agora adequar esse modelo. Carpegiani, ó, você está chegando hoje, eu preciso que você sente aqui, você vai estudar manual tal. E no final do dia a gente conversa. No outro dia, o Carpegiani, você estudou, agora você vai fazer tarefa tal. É nesse modelo que se aplica o autocrático, porque aí ele foi mais diretivo. Ele teve que dizer para o Carpegiani, porque nesse modelo o Carpegiani estava chegando, sem experiência, não conhecia o trabalho, então ele precisou exercer esse modelo de liderança nesse modelo com o Carpegiani. Porque ele estava cego, não conhecia, não sabia o modelo do trabalho, ele não poderia de maneira nenhuma exercer nenhum outro tipo de liderança. Nesse modelo específico que eu contei sobre o Carpegiani, ele estava mais voltado para a tarefa do que para o relacionamento. Então, esse modelo de liderança, nesse primeiro momento autocrático, ele está mais voltado para a tarefa, ensinar a pessoa como fazer e menos preocupado em perguntar o que ela acha, por que ela acha, dar os motivos por que ela tem que fazer. Mas, nesse momento, mais dizer o que ela tem que fazer para que ela possa aprender. Tá? Obrigado, Carpe, por espaço. Vamos lá continuar. Não, tudo bem, tranquilo. Um outro modelo aí que a gente traz aqui no estudo é a liderança afetiva.
né? A liderança afetiva, na realidade, é essa capacidade que o líder ele tem de gerar conexões com a sua equipe. E a gente sabe que esse período agora, ele é um período realmente bastante desafiador para todos nós. Nós vivemos num período de pandemia, realmente isso aí está alastrado, e as nossas organizações elas não estão imunes a isso. E aí tem um detalhe, você ainda tem que estar junto com a galera, tá certo? E você precisa ainda entregar resultados. Então, como fazer isso daí? Então, a liderança afetiva é você estar mais próximo do seu colaborador. É você gerar esse senso de engajamento, senso de preocupação, tá certo? É você realmente criar conexões, conversar, procurar saber como é que é a vida dele, ir no trabalho, tá certo? Ou seja, é você trazer a pessoa para próximo de você. Assim, essa liderança, esse modelo de liderança afetivo, quando ele é aliado ao modelo de liderança visionário, ele traz um bom efeito, tá certo? O estudo ele retrata isso daí, porque eles impactam fortemente no clima da organização, que é o que gera resultado, como nós falamos, né? Então, realmente, Moisés, nós passamos por um problema agora recente, né, na unidade, tá certo? Ela foi acometida pela onda do Covid, tá certo? Com alguns colaboradores, tá certo? E a gente percebeu que a turma ela ficou realmente assim um pouco, sabe, aflita com o meio, tá certo? O que estava acontecendo? Eita, e agora como é que eu vou fazer? Sabe? Sabe, ficou um pouco perdido, tá certo? Nessa hora é importante que o líder, que a pessoa de frente, ele esteja junto com os seus colaboradores. Que se faça reunião, que realmente procure tentar chegar em um meio termo, tá certo? Às vezes a organização ela não lhe dá todas as ferramentas que você possa fazer uma liderança eficaz ou que acalme esse processo, tá certo? Psicológico, esse efeito que há no colaborador, e esse papel também é do líder. Então é um bom momento para então você conectar com as pessoas e daí então você trazer eles para o seu lado, tá certo? Como eu gosto demais desse modelo, então assim, fica bem tranquilo aí para a gente estar aí relacionando com ele, tá bom? Essa Um outro... relação, eu percebo, desculpa, Fica à essa vontade, relação meu eu percebo amigo. que ela é bem complexa, né? A relação do ser humano ela é muito complexa, né? E aí você tem duas responsabilidades muito concorrentes, né? Quando você traz esse problema da pandemia que se instalou não, ocorreram casos dentro da sua agência, ela traz duas responsabilidades que concorrem entre si. Eu vou falar da tarefa, do dia a dia, da execução, do operacional, do desenvolvimento, continuar desenvolvimento dessas pessoas e do cuidado, né? O que é que você trouxe? Então, como alinhar esses... Eu coloquei três interesses. Como equilibrar esses interesses para fazer uma excelente gestão? Tá certo, meu amigo. Olha, na realidade, a liderança situacional, ela fala muito isso na literatura, né? Ela diz que a liderança situacional, ela realmente o líder, ele observa o microambiente, mas ela traz principalmente voltado para a sua equipe, para o seu colaborador. E daí ela divide em 4 níveis, né, de enquadramento do colaborador, tá certo? Onde é a partir daquele que está iniciando, o verdinho, como você falou, até o mais maduro, mais experiente, tá certo? E aí, a partir desses 4 níveis que a liderança situacional, que é de você estar com o seu colaborador, tá certo? A partir de cada situação que o liderado, que a equipe, que o colaborador ele esteja, tá certo? Ele retrata uma forma de um líder lidar. Por exemplo, aquelas pessoas que estão iniciando, né, na organização, como você trouxe. Então é importante que o líder ele esteja mais próximo dessas pessoas, que ele realmente determine, às vezes até entregue checklist, porque são pessoas que não sabem qual tarefa, tá, desenvolver. Daí, então você vai ter que mostrar para eles, olha, o modelo é isso que eu preciso, tá certo? Aí então você vai ascendendo aí a escala. Para o segundo nível, já traz um colaborador que ele tem uma certa expertise, mas ainda muito baixa, mas muita vontade de aprender, tá certo? A partir do terceiro nível, aí você começa a ver que o colaborador, para desempenhar aquela tarefa, ele já tem um certo nível de maturidade, de expertise. Ele já começa a desenrolar ela com certa habilidade. E a partir de então, você vai ficando mais no processo de delegação das tarefas, tá certo? Perfeito. Até o quarto nível,
Porque o quarto nível, Moisés, ele retrata que o colaborador ele já estivesse pronto para assumir as responsabilidades e os desafios da liderança. Nesse tempo, a expertise do colaborador é alta, voltada para tarefas e para a condução dos processos. Então, é importante que você, enquanto líder, tá certo? Dialogue com ele para, então, você ficar mais na delegação. Então, veja que o líder, ele no último nível, ele fica mais no processo de delegação e, a partir do primeiro, ele acompanha mais o seu liderado, a sua equipe, para o desenvolvimento daquelas atividades. Tá certo? Então, assim, isso é muito retratado, né, através desse ponto de afetividade que o líder ele conecta junto com seus liderados através da liderança situacional para o desempenho das tarefas, né, meu amigo? Ok, eu acho que ainda tem mais algumas competências daquele modelo da pesquisa lá, né? Tem, eu vou dar uma Tava compartilhando passeada com a aqui gente. mais rápida aqui por eles, tá certo? Que realmente aqui tem Tá. um estilo democrático, onde a gente já sabe que é aquele estilo que funciona bem com equipes que já têm uma certa experiência, onde você pega aqueles colaboradores que já têm uma certa vivência do processo, da dinâmica da coisa, e aí você compartilha alguma das suas decisões. Ou seja, você Show. democratiza, tá certo? O processo de decisão. Agora, tem que tomar muito cuidado nesse processo, porque o líder, ele muitas vezes, ele tem pouco tempo para ele tomar a decisão, tá certo? Ele não é lhe dado a faculdade de você reunir as pessoas e daí então você criar um consenso a partir daquela democratização da opinião deles, tá certo? Para então você tomar a decisão. Então, assim, isso daí, a liderança democrática, muitas vezes, ela pode retratar uma certa morosidade no processo da tomada de decisão. Isso Ele daí é perdeu o foco, né? importante que nós estejamos bem atentos a isso daí. Tá bom, Moisés? Um outro estilo que a gente pode trazer é o estilo modelador. Esse estilo é o estilo que a pessoa se baseia, tá certo? Em um comportamento. Ou seja, tem um mote, tem uma pessoa, tá certo? Tem um tipo de líder que daí então a pessoa se vislumbra por ele. Normalmente esse estilo modelador, ele tem muita relação com o coercitivo, o autocrático. Por quê? Porque o líder, ele chama muito esse modelo, essa temática para ele. A referência é ele, É tá ele. certo? E aí tem um problema nesse estilo. Dos 6 estilos, o que menos, na realidade, o que produzem um efeito negativo, tá certo? Nas relações, tá? De clima organizacional, é justamente o coercitivo, que é o mais voltado para o autocrático, tá certo? E o modelador, que é muito parecido. Tá bom, meu amigo? E tem o último modelo desse nosso estudo, que é justamente o Moisés, tá certo? É o líder treinador. É o líder que está ali junto com as pessoas, tá certo? Também não deixa de ter efetividade, mas que realmente ele faça um trabalho de coach, de mentoria, tá certo? É um líder que ele direcione, que ele delegue, que ele cobre, que ele acompanhe, mas que ele também orienta, tá certo? Então, assim, líderes assim, principalmente quando você tem aí uma gestão aí técnica que você passeou por algumas áreas da organização, tá certo? Os seus liderados, as pessoas que estão com você, eles acabam que comprando muito a ideia sua, tá certo? E essas pessoas, elas acabam se conectando muito com você. Então é bem bacana disso daí, tá certo, Moisés? Então, assim, ó, só para deixar bem claro, tá certo? Entrega de resultados é muito influenciado pelo clima que é criado na organização. E o clima que é criado na organização, o líder, ele tem que passear por alguns estilos de gestão. E nesse estudo, foram 4 que eu trago aí pra gente, né? Tá certo? Que é o líder democrático, o líder afetivo, tá certo? O líder treinador e o líder visionário. Ok, meu amigo? Perfeito. Carpegiani, quando a gente está falando de liderança situacional, vamos lá. O que que acontece, o que que pode acontecer quando eu me comporto com o líder, porque a liderança situacional fala sobre o comportamento do líder em relação ao liderado. Quando eu me comporto com o liderado, diferentemente da maturidade ou do nível de prontidão que ele teria para receber. Então, por exemplo, eu tenho um colaborador que é top, bate as metas, altamente motivado, empolgado, e aí eu, enquanto líder, vou ter um comportamento, mas eu posso chamar de autocrático. Diretivo, dizer o que ele tem que fazer,
a querer às vezes receber a agenda, saber o que ele fez no dia anterior. Então assim, o que acontece quando eu troco as bolas, se eu puder chamar assim, não sei, quando eu vou cobrar de uma pessoa, ter um comportamento com uma pessoa que eu teria que ter um comportamento totalmente diferente. O que pode acontecer? Então imagine só que teu chefe chega para você, tá com a meta tudo batido, e o chefe agora quer saber da tua agenda, né? Imagine o que isso pode o que isso vai acontecer com a cabeça desse colaborador. Mas aí, no processo de liderança, na realidade a gente tem que ter muito cuidado, tá certo? Em rotular as pessoas, em rotular a equipe, tá certo? É importante, tá certo? Que a gente, inclusive, se a gente se dispusesse de algumas ferramentas que nós pudéssemos, sabe, entender o perfil daqueles colaboradores, daí então alocá-los, tá certo? Do que eles gostam mais, do que eles têm mais vivência, do que eles realmente mais se conectam nas áreas da organização, era fantástico. Só que, infelizmente, a gente não tem uma coisa, sabe, disponibilizada muito pronta. O que eu pude perceber quando eu fiz esse processo de autoconhecimento, que foi o ADV, tá certo? Que de realmente despertar o meu nível de autoconhecimento e de autoconsciência, ele ajudou e eu comecei a enquadrar alguns perfis, né, em relação ao processo do ADV. Se algumas pessoas puderem depois pesquisar, dentro do processo do ADV ele tem um DISC, tá certo? Na realidade é um processo que é voltado para o autoconhecimento, para você despertar os seus valores, tá certo? Inclusive aqueles que estão em evidência e aqueles até que você não sabe que tem. Então ele é uma ferramenta muito bacana, poderosa, e assim, nesse processo de você dialogar, conversar com o seu colaborador, você tem que ter muito cuidado. Porque, inclusive, assim, será que delegar uma determinada tarefa, talvez ele esteja preparado ou não para isso? Qual o nível de maturidade, tá certo, que ele tem para ele absorver certos desafios? Ou será que é uma pessoa, um colaborador, que ele realmente ainda está iniciando, que precise um maior acompanhamento teu? Então, tudo isso daí, esse insight, sabe, que os líderes, que as pessoas que nós devemos ter, sabe, sobre os nossos colaboradores, ele realmente é de suma importância, inclusive, para a gente não sabe, tá falando aí coisa demais e a pessoa, não, isso aí não sou eu não é bem por aí não, sabe? E, inclusive, pode até comprometer a relação aí entre líder e liderado lá na equipe. É verdade. E, por exemplo, sobre esse teste que o Carpegiani falou, eu também sou formado em análise comportamental e aí eu também faço esse teste DISC. Então, se você tem interesse em conhecer seu perfil, é só chamar aí no direct que a gente pode estar aplicando esse teste da evolutiva, tá? E, por exemplo, Perfeito, o contrário então, do que eu perguntei por Carpegiani, imagine que um colaborador que está sem bater meta, está chegando na empresa, o líder agora vai ter um comportamento totalmente como se ele fosse uma pessoa que não precisasse mais de acompanhamento, né? Então isso é totalmente prejudicial. A liderança situacional vai nos ajudar nesse sentido. Tem um comportamento, o líder deve ter um comportamento de acordo com o nível de maturidade e o nível de prontidão, se esse colaborador está pronto para receber aquela demanda. Aí outra coisa que eu estava analisando, Carpegiani, que a liderança situacional eu vejo ela como um empoderamento emocional. Eu vi essa frase e eu estava analisando, mas como assim? Porque o objetivo da liderança situacional é sair da dependência e levá-lo para a autonomia. É sair da dependência, quando eu falo daquela que está no nível mais baixo, a levar para o empoderamento. formar novos líderes. Formar novos líderes, né? Fazer com que esse colaborador evolua, pode até não ser para uma liderança, mas que evolua dentro daquilo que ele se permite fazer. Então eu achei isso interessante, é um empoderamento emocional. Eu começo a trabalhar com aquela pessoa no estado que ela está, ou no nível de prontidão e maturidade, e agora eu começo a fazer as etapas e o trabalho e levo ele, empodero, para sair de uma dependência para uma autonomia. Então, várias lideranças, eu percebo que elas se perdem porque elas buscam pessoas dependentes, né? E não buscam formar pessoas autônomas, pessoas que têm autonomia para exercer a liderança. Então, porque é muito fácil, né? A dependência, a gente quer sempre ter alguém do nosso lado, que é dependente para quê? Para ser cuidado. Alguém para ter as respostas prontas, para entregar para a gente. Alguém que corra um risco por a gente. É muito confortável, né? É muito confortável você ter alguém que corra isso para você. Já a autonomia não. A autonomia ela faz o quê? Ela nos dá o autocontrole, ela nos dá a permissão,
ela nos dá a liberdade de ousar, de buscar, ela nos prepara. Então, muitas pessoas querem, que eu posso chamar de liderança tóxicas, querem ter pessoas perto dela que sejam dependentes. Não querem dar asas, não querem dar liberdade. Alguns, é claro, com medo de perder, eu posso dizer assim, sua liderança. Alguns com medo de, ou porque não sabem, algumas pessoas não praticam realmente porque está pesada várias oportunidades que tem de aprendizagem, mas às vezes não sabem. Isso é fato, a gente tem aí. E na liderança tóxica, quando ela tem que ela quer uma equipe que seja dependente dela, às vezes ela promete que não pode entregar, porque ela quer agradar, né? Ela se faz ali de amigo, ela diz, aqui vocês estão seguros comigo, né? Isso é uma liderança tóxica, uma liderança situacional, não é uma liderança situacional. Então, assim, ela busca ter dentro do núcleo de liderança dela, dentro do conjunto da equipe, pessoas que dependem totalmente dela, né? Mas, assim, eu vejo que a liderança situacional é uma forma de você empoderar a sua equipe, porque você prepara aqueles que são dependentes naquele primeiro momento e você vai avançando para que você construa fazer uma equipe empoderada. Uma equipe que, a partir da sua contribuição, do seu cuidado, da sua liderança, da sua condução, essas pessoas evoluíram. Eu fico muito feliz, Carpegiani, e eu acho que você também fica muito feliz quando você percebe as pessoas que você ajudou ao longo do seu caminho, crescendo na vida, exercendo um cargo de liderança, tendo bons resultados. Né? Eu fiquei muito feliz depois que eu saí do agro, e que no ano seguinte eu vi várias unidades nossas que tinham resultado lá bem baixo, né? Que passaram um ano e meio aí batendo cabeça e que estouraram, né? E que chegaram no final do ano e né? Aquele resultado eu fiquei muito feliz. Porque ali você percebe que uma sementinha que você plantou, ela germinou. Alguém cuidou e ela germinou. Isso é muito bacana. Né? Então eu acho que a liderança regional nos ajuda nisso. Pegar pessoas que, eu lembro que quando eu cheguei no agro, compartilhei um pouquinho, tinham 7 agências novas. Eu e o Alanson, uma era a sua, né, de Itapecuru. Eram agências novas. E como você falou, tivemos que montar toda a estrutura, tivemos que treinar o pessoal, selecionar, treinar, desenvolver. E isso, como você falou, não é simples, né? Não é num passo de mágica. Aí você tinha problema de imobiliário, você tinha algumas outras coisas que naquele momento eram desafiadoras. Mas mesmo assim nós acreditamos, desenvolvemos uma pessoa, essas pessoas hoje são grandes gestores. Então eu acho que isso traz alegria, isso traz muita validade para o estilo de liderança. Nem todo mundo... Eu lembro que naquele momento eu cheguei no agro, eu não sabia fazer muita coisa, eu não conhecia os produtos. Sabe que o agroamigo tem muita lei, né, que você tem que seguir as leis e você tem que estudar muita coisa e vários normativos ao mesmo tempo. E eu não sabia. Aí uma das coisas que eu apliquei, a gente aplicou um modelo de mentoria. E eu chamei os coordenadores mais experientes, que sabiam mais conduzir o processo e convidei para participar desse momento comigo. Então, para cada um, eu chamei, acho que foi 4 ou 5, e aí eles apadrinharam uma outra pessoa. E aí nós conseguimos, ao mesmo tempo que desenvolver as pessoas, construir resultados e entregar o resultado que o Maranhão precisa. Que legal, cara. Que legal. Eu acho que isso deixa na gente um sentimento de que vale a pena, né? Vale a pena. Perfeito. Vale a pena acreditar. Na realidade é isso mesmo, viu, Moisés? É assim, a gente tem que entender que o universo ele é grande demais e cabe todo mundo. Então nós temos que, enquanto pessoas, né, nós nas nossas equipes também, a pessoa que está nas nossas equipes, a gente em casa, né, como esposo, como esposa, nós temos que realmente assim estar sempre tentando entregar o melhor, sabe? Formar pessoas melhores, porque na realidade é disso que o mundo precisa. Seria egoísmo da parte da gente a gente querer sempre as pessoas na nossa dependência. A gente tem que despertar para melhores coisas, criar melhores conexões e daí então a gente contribuir para um mundo melhor, tá certo? Aí, rapaz, já está chegando aqui mais ou menos ao final, né? Eu acho que alguns minutos, mas assim, eu queria destacar 3 minutos. uma coisa que é bem bacana, é no processo de formação do líder, tá certo? Pelo menos no meu processo de formação. Claro, a gente está aprendendo todo o tempo. A gente não é líder ainda, a gente, na realidade, a gente procura acertar, tá certo? Então, assim, essa ferramenta do autoconhecimento e da mentoria,
tá certo? Eu, assim, não tem problema nenhum em chegar para você e dizer aqui que eu estou fazendo mentoria, tenho meu gestor, meu mentor Fabrício, tá certo? Da Elevar, tá certo? Junto com a Tatiana, tá fazendo um trabalho fantástico. Então, geralmente, nós nos sentimos muito sós com algumas situações. Porque, como eu lhe falei, a liderança ela é solitária. E ela precisa de algumas pessoas que elas nos deem esse direcionamento. E você, Moisés, também através da Result, tá certo? Que faz esse processo de coach, da mentoria, tá certo? Junto aos seus liderados. Então é muito importante que até as pessoas que estão aqui conosco aqui nessa live, nesse bate-papo, tá certo? Que possam despertar também para esse nível de consciência e esse nível de ajuda. Isso não é fraqueza, pessoal. Na realidade é porque nós nunca temos as respostas prontas para a gente levar um time. Imagina aí nesse período agora, que até os nossos governantes, tá certo? Lá mais alto lá na nossa cúpula, um tá para o lado e um tá para o outro. Eu não vou entrar aqui na questão aí da política, não. Então, como é que isso daí comunica na base das nossas organizações? E muitas vezes isso daí chega sem a gente ter um direcionamento muito claro, tá certo? E as mentorias, o coach, tá certo? Através do trabalho da Result, através do trabalho da Levar e tantos outros também, eu vi um colaborador aqui na live passada que ele também é coach, tá certo? Então ele pode ajudar ele nesse processo. Tá bom, pessoal? Então, muito bacana. Eu queria mostrar para vocês o livro aqui, ó, se quiser printar, tá certo? Eu vou aqui botar ele aqui na frente aqui de vocês aqui, ó, tá certo? Vai estar lá, muito legal. Inclusive, assim, tem alguns artigos aqui bem bacana, que é, inclusive, como gerenciar o seu chefe, tá certo? Que é fantástico até então, tá certo? Eu achava muito raso algumas leituras sobre liderança, e assim, esse livro, ele me ajuda, juntamente com a mentoria e que o nosso dia a dia, tá certo? A um despertar maior para isso, tá bom? Então, assim, lá na minha equipe também, mandar um abraço para todos eles, porque, assim, as equipes que eu passei, as pessoas que eu estive junto, muito me ensinaram e muito me ensinam hoje. Então, é importante que os líderes, que as pessoas que estejam de frente, eles tenham essa sensibilidade para perceber como é que é o colaborador e como é que é o ambiente. Mas nunca esquecer de Capê, uma coisa. Capejane vai Tem cair, que gerar viu? resultado. Gente, ó, obrigado. Vai cair a live. A gente queria agradecer todo mundo pela participação. Amigão, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado pelas contribuições. Sou muito grato pela sua presença. Pessoal, só queria reforçar que na quarta-feira tem a Leidiane, vai falar sobre gestão de carreira. E aí na sexta-feira, pessoal, nós estamos organizando uns workshops solidários. Nesse workshop a gente vai estar fazendo fechado pelo Meet ou pelo Zoom. Você pode estar buscando a gente para saber como é que vai funcionar. O primeiro vai ser sobre mentalidade de alta performance e o outro vai ser inteligência emocional. Falta 27 segundos para terminar. E a gente vai estar solicitando, pedindo para quem puder colaborar com cestas básicas nesses dois workshops, tá? O de mentalidade e inteligência emocional. Então, obrigado. Deus abençoe, Carpegiani. Muito obrigado pela sua presença, viu, amigão? Meu amigo, foi um prazer e um abraço a todos. Obrigado aí, Moisés. A gente se vê por aí, meu amigo. Um Um abraço. abraço. Quarta-feira, pessoal, às 21 horas, viu?